Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão Conservadora. Vamos reagir hoje ao Nicolas. Nicolas está sofrendo um grande ataque, né, por parte de imprensa e veículos de esquerda, né, inventando mentiras a respeito dele para variar, né. Mas antes de nós reagirmos à fala dele ao vídeo, não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui. E se você não se inscrever no canal, a Dilma vai te dar um beijo, um selinho. Então, para você se livrar disso, se inscreva no canal. Dito isso, simbora reagir à fala do Nicolas. O que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias. Mas chega uma hora que isso pode cansar. E de fato cansa. Essa de fato é a estratégia que a esquerda utiliza contra mim. Claro. Bom, a gente vê que o Nicolas, ele é sim um grande nome da direita e um grande símbolo nacional, e alguém que a esquerda enxerga como uma ameaça, né? E a esquerda não tem, assim, padrões morais em questão de usar métodos para atacar seus inimigos, né? Ela usa todos os métodos e os meios na mente dela, justifica o fim, né? Então, o Nicolas está sendo atacado aí com mentiras por parte da imprensa, com situações de desinformação e com fake news, né? Só que a esquerda tudo pode, contra a direita e ninguém fala nada, né? Mas realmente, há muito tempo o Nicolas está sendo atacado, porque ele é, assim, hoje, uma grande ameaça ao estabelecimento burocrático, ele é uma grande ameaça hoje aos agentes progressistas, e ele é um nome, sim, com chance de ser daqui a algum tempo presidente do país, assim, rasante. Então a esquerda, já sabendo disso, está tentando de todas as maneiras queimar ele, até porque um vídeo dele muitas vezes tem mais audiência que toda emissora que a esquerda paga, né, que é a TV do Plim Plim. Vamos lá, continua. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação, mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Ou seja, hoje em dia, o brasileiro ele não passa mais a ter um raciocínio de analisar. Ele basicamente é uma torcida. Ou eu sou pró ou eu sou contra. E vocês aqui, eu não quero que sejam dessa forma. Eu quero que vocês de fato analisem e pensem, será que o Nicolas fez isso mesmo? Vou atrás para poder saber. Mas não. As pessoas estão deixando de fazer isso. Afinal de contas, é tanta... A grande verdade é que esse projeto de aumentar a conta da luz não é um projeto do governo federal, né? Ele jogou no colo do Congresso para tirar o dele da reta, né? Em uma clara estratégia de colocar a culpa no Congresso, jogar a bomba para o Congresso, que ele mesmo armou, que ele mesmo formou e que ele mesmo lançou, né? Então, o governo ele tem feito isso para tentar diminuir um pouco a falta de credibilidade que o mesmo está sofrendo, né? E aí no Congresso, né, acontecem as votações, muitas vezes que o governo joga para ele votar. E nessa questão do voto do Nicolas, claramente a gente percebe, né, que é o decálogo de Lenin, né? Culpe os outros daquilo que você é, né? O governo faz as coisas, o governo aumenta imposto, o governo amplia seus gastos, mas querem colocar sobre um deputado federal que nem votou a favor do governo, né, naquilo que são realmente as coisas ruins que o mesmo está fazendo, que o governo está fazendo, né? Então é bem complicado isso, e é uma injustiça muito grande que estão fazendo com o Nicolas. Afinal de contas, é tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Estou me confundindo com a Janja? Sim, de fato, eu estou aqui no Japão, mas com o meu dinheiro, não estou usando nenhum dinheiro público. Como você pode atestar isso? Porque todas as missões são públicas, todos esses gastos. Você não vai encontrar nenhum gasto meu público dessa viagem que eu estou fazendo aqui agora para ir na Expo Osaka. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui também em Dubai. Coincidência? Claro que não, porque eles têm um método, né, de ficar desgastando a pessoa. Afinal de contas, caramba, você nunca vai me ver numa lista de Odebrecht, lista de quem roubou aposentados, ou que fez coisas com emendas, né, sacanagem, nunca vai me encontrar. O que eles vão tentar fazer, basicamente, é, primo de Nicolas foi encontrado com maconha. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Imagina se você respondesse por todo tipo de crime ou de erro que os parentes seus cometem. Pois então, e daí o envolvimento que eles quiseram colocar foi, o Nicolas mandou emenda para a cidade. É claro, Nova Serrana foi a cidade que eu mais tive votos em Minas Gerais proporcionalmente. Quase 40% da cidade votou em mim. É lógico que eu ia mandar emenda para lá. Aí eles fizeram o seguinte, tentaram atrelar a minha emenda, o fato do meu primo ser de lá, um primo que eu via em funeral e casamento, e atrelaram isso a mim. Isso é bizarro. Mas não é... Realmente, isso aí é de uma covardia monstruosa, né? Ninguém consegue governar o que a outra pessoa faz. Então, se um parente nosso lá faz algo ruim, nós não somos culpados disso, nós não temos nem como impedir o indivíduo de fazer aquilo que ele deseja, porque cada pessoa tem o seu próprio arbítrio e cada pessoa faz aquilo que deseja e responde por isso. Então, é uma canalice sem tamanho. As duas coisas que fizeram, né? Tanto atribuir esses atos mentirosos ao Nicolas em questão de votação,
como também querer imputar sobre ele o crime de outra pessoa, querer colocar sobre ele o crime de outra pessoa, querer colocar sobre ele aquilo que uma outra pessoa fez de errado. Cara, terrível. Vamos continuar. É a primeira vez que isso acontece. Dá só uma olhada. Nicolas gasta 102 mil em publicidade para divulgar curso de política. O que eles querem passar para você? Como se eu tivesse gastado o seu dinheiro para poder divulgar meu curso. Sendo que, na verdade, esse dinheiro aqui é da minha empresa. E eu gasto do jeito que eu quiser. Não é dinheiro público. Mas, mais uma vez, dando a entender para as pessoas de que, olha, talvez seja algo errado aí que o Nicolas esteja fazendo. E se colar, colou. Me colocaram como se eu quisesse me candidatar por São Paulo. Sendo que isso é uma estratégia para poder me desgastar com os mineiros. Porque a eleição é ano que vem. Sim, até isso os caras estão fazendo agora. No dia depois do vídeo do Pix, o STF entrou ação contra mim, o Boulos também com uma ação judicial contra mim, a AGU pediu que a Polícia Federal abrisse investigação contra mim sobre fake news, o Grupo Advogados Prerrogativa adicionou o Ministério Público Federal, e tudo isso em 24 horas. Aí eu te pergunto, imagina se eu não tivesse isso daqui, ó, rede social, para poder desmenti-los da mentira que eles estavam me acusando. Eu tava, ó, lascado. Já falaram que eu tava com um relógio de 40 mil da Cartier, sendo que na verdade era um relógio de 200 reais que eu comprei e à vista porque no Pix era mais barato. Fazem posts para poder divulgar no WhatsApp, no Twitter, como se eu tivesse votado contra zerar impostos de alimentos básicos. Votei a favor da taxação das blusinhas. Votei contra zerar imposto de renda até 5 mil. Que eu votei a favor de aumento de energia. E votei contra o PL das fake news. Sim, esse último é verdade. Agora, todos os outros são mentira. E aí que tá, galera. É mentira deslavada. A questão, por exemplo, de zerar impostos sobre os alimentos na cesta básica, na verdade, foi porque eu votei contra a reforma tributária. Reforma tributária que, segundo estudos, iria aumentar a cesta básica 60%. Ou seja, eu tô certo. Estão me acusando exatamente de fazer o contrário. Percebe? Tá, a mentira já tá lançada. Pra poder desfazer a mentira é muito difícil. É exatamente isso. Joga bosta em você todo dia. Você tem que ficar se limpando. Afinal de contas, se você ficar calado, é como se você estivesse consentindo. Se você fala, é como se você estivesse justificando. Ou seja, basicamente, você tá lascado, né? Mas graças a Deus eu não tenho problema nenhum em vir aqui e explicar as coisas. Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que acredita em mim, acredita no meu trabalho, que eu tenho credibilidade, que as pessoas têm confiança em mim e eles não têm. E não é à toa, né? Que sempre quando tem essa enxurrada de pancada em rede social, saem pesquisas do tipo: Nicolas Ferreira lidera a disputa pelo governo de Minas em todos os cenários. O alvo está muito bem estabelecido e tem um porquê. Afinal de contas, sem nenhum tipo de aliança com o governo, sem nenhum tipo de sacanagem com emenda, votando da forma como eu quero, sem ter nenhum tipo de ministério, sem ter nenhum tipo de toma lá da cá, tô sendo mais bem colocado nas pesquisas para governo, é claro que eles vão me dar pancada. Mas vamos voltar aí às fake news que fazem contra mim. Mas eu que faço fake news, tá? Realmente, o Nicolas ele tem um grande desafio e ele precisa de muita gente orando e apoiando ele. Uma das coisas que a direita não está fazendo, deveria estar fazendo, era começar a construir meios de ação para desmentir, desconstruir as narrativas feitas contra o Nicolas. O Nicolas hoje está sendo falsamente acusado, tem um monte de mentiras sobre ele sendo lançado na internet, né? E basicamente ele sozinho tentando desmentir. A direita precisa começar a entender o papel dele, entender a importância dele, que é uma importância não só para a direita, mas para o país, né? E começar a construir meios de ação para desmentir aquilo que vão fazer, porque a tendência é que esses ataques continuem e a tendência é que eles tentem fazer de tudo para que o Nicolas seja desidratado, para que ele não venha a se tornar um novo representante da direita que lidera o país em alguns anos, né? Então, dentro desse processo, precisa começar a criar meios de ação para defendê-lo dentro dessa guerra de informação que nós vivemos hoje, das quais mentiras em balde, mentiras às milhares, são lançadas sobre ele para tentar destruí-lo e desgastá-lo sobre a opinião pública aqui no país. Bom, gente, o vídeo é longo, a gente vai assistir mais um pouquinho antes de encerrar. Votou a favor da taxação das blusinhas. Foi exatamente o contrário. Antes, quando teve a votação da urgência desse projeto, eu votei para que não tivesse imposto sobre as blusinhas da Shopee. Adivinha quem votou contra? Exatamente, o PT. Então, como cargas d'água eu teria votado a favor da taxação das blusinhas? Votou contra zerar impostos de renda até 5 mil. Isso é uma mentira. Em março de 2024, teve uma votação de um PL para poder dar isenção de imposto de renda para pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma emenda para poder aumentar isso até 5 salários mínimos. E adivinha quem votou contra essas emendas? Exato, o PT. Percebe que todas as mentiras que eles vão colocando contra mim é uma mentira descarada, que você consegue rebater, e muito rápido. Só que, se as pessoas não vão atrás procurar saber o mínimo, fica difícil.
votou a favor do aumento de energia. Essa eu já expliquei no começo do vídeo, mas vale repetir agora, porque voltou isso à tona. Eu fiz exatamente o contrário. Inclusive, eu fui contra a orientação do meu próprio partido, porque eu acredito que o veto do Lula, nesse caso em específico, foi correto, mas é uma posição minha. Eu também não vou ficar aqui batendo em outros deputados que tiveram posições diferentes. Mas enfim, eu tenho meu posicionamento e tenho um porquê, e eles têm um posicionamento deles e eles têm um porquê. Mas de tudo que eu vi, eu li e estudei com outras pessoas de outras entidades, há uma possibilidade grande da a conta de luz aumentar. Ou seja, votei para manter o veto do Lula. Sim. Ou seja, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o contrário do que eles estão me acusando. Eu votei para manter o veto do Lula e eles estão me acusando de eu ter votado para aumentar a energia solar. Sabe por que agora eu paro de fazer vídeos de forma reativa tão rápida? Porque, basicamente, eu tenho percebido que a verdade, ela vai, sabe, chegando para as pessoas e demanda um tempo. Porque senão, todos os dias eles vão jogar bosta em cima de mim. E eu vou ter que ficar me limpando. E vai parecer que, na verdade, eu estou sujo. Mas, na verdade, eles estão me sujando. Só que, ao mesmo tempo, eu também não sou inocente de entender que há um plano por detrás disso. Que é me desgastar. Só que quando está me desgastando, está te desgastando também. Afinal de contas, eu sei que eu represento pessoas aqui no Brasil, horas. E não é à toa. É o que eu comentei. Precisa-se agora começar um trabalho, a direita tem que fazer, de começar a blindar o Nicolas e ter meios de ação para começar a desenvolver um processo de destruição das mentiras e narrativas que o establishment, que a esquerda e que todos esses agentes de imprensa e jornalistas tentam colocar sobre ele, né? Porque o que ele comentou ali foi o seguinte: eu não posso fazer vídeos batendo diretamente, porque toda vez que eu faço um vídeo que bate, automaticamente a retaliação vem muito forte sobre mim e é muito difícil eu conseguir lidar com essa retaliação, que ele acabou de falar isso. Por que é muito difícil? Porque ele não tem hoje uma estrutura de vários jornalistas, de várias pessoas se movendo e construindo o processo de contrapor as narrativas mentirosas que são lançadas sobre ele. Por isso que é tão importante aquilo que eu falei até agora. Gente, o vídeo dele é muito longo, muito bom esse vídeo explicativo. A gente quer reverberar essa resposta que ele deu e ao mesmo tempo dar um caminho prático para a direita, como a gente fez agora, de blindar o rapaz. Ore por ele e ao mesmo tempo o apoie. O Nicolas, ele é uma pessoa-chave para o futuro do país e que o Senhor o proteja e que nós possamos também ser cooperadores disso. Amanhã tem mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau, tchau. Valeu. E coloca a tua opinião aqui, tá? Sobre o que você achou desse vídeo.